A história da paróquia de Santana começou em Carrancas, cidade conhecida pelas belíssimas cachoeiras. Mas como a população de Lavras foi crescendo e no município havia somente uma pequena capela em homenagem a Santana, o bispo daquela época decidiu transferir a paróquia e construir uma igreja maior em Lavras. E em 1760 foi inaugurado o novo templo religioso, a Igreja do Rosário. Como a cidade continuou crescendo, foi necessária a construção de uma nova matriz. Foi então em 1904 que começaram as obras da Igreja Matriz de Santana. Não apenas Lavras, mas a gente pode dizer que praticamente todas as cidades mineiras estão muito ligadas à história das igrejas, das paróquias. E a nossa paróquia de Santana, ela nem começou em Lavras, para falar bem a verdade, ela começou em Carrancas. E foi de Carrancas que ela passou para cá, em 1760, quando iniciou a paróquia aqui em Lavras, pelos motivos, primeiramente, que Lavras era muito maior do que Carrancas. E que a igreja de Carrancas, ela era propriedade de um fazendeiro. E ao passo que aqui, desde o início houve esta preocupação de se conseguir um local próprio para a igreja, e o primeiro local escolhido foi a Igreja do Rosário, que fica aqui muito próximo na praça e que todo mundo conhece, esse monumento que é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Para marcar o aniversário de 250 anos da construção desse importante templo religioso, a matriz passa por uma ampla reforma. Tanto no Rosário quanto aqui. O Rosário é patrimônio. Lá também é necessário que se faça, especialmente restauração do interior dela. E da mesma forma aqui. Neste ano, a Matriz de Santana, ou como Paróquia Santana, celebra 250 anos. No dia 21 de novembro deste ano, nós vamos celebrar. E como é um patrimônio, é preciso cuidar, é preciso conservar. O que chama a atenção de todos é a Torre da Matriz de Santana, principalmente o relógio. Há 13 anos, Jorge é o responsável pela manutenção e ajuste do equipamento. Ele disse que seu Nicanor Botelho, quem cuidou do relógio por muitos anos, foi um de seus incentivadores. O seu Nicanor tinha muito ciúme do relógio, era paixão dele também. E quando eu tive a oportunidade de subir aqui e conhecer o relógio, que ele estava parado há alguns anos, a gente fez de tudo para colocar ele para funcionar de novo. Até o Cláudio, que tem uma joalheria aqui no centro, que é expert no assunto, ele subiu aqui com a gente, ele regulou, limpou, mandou fazer as peças que estavam faltando. E, igual você está falando do seu Nicanor, eu tive o privilégio de conhecer ele no final da vida dele. Eu visitava ele e ele tinha um ciúme tremendo do relógio, não ensinava para ninguém. Mas ele deve ter ido com a minha cara. E te passou essa responsabilidade? Me passou, ele falou, a última coisa que ele falou para mim quando eu saí da casa dele, cuida do relógio para mim. Ele me deu muita dica. Eu até encontrei com um filho dele há uns tempos atrás, ele falou assim, pai não ensinava ninguém a mexer naquele relógio, e ele te ensinou. Eu falei, graças a Deus. E hoje já tem 13 anos que eu subo aqui, de 2 em 2 dias, para dar manutenção no relógio. Para mim é um orgulho muito grande, eu faço assim, com ciúme também já. Assim, o pessoal aqui da igreja sabe, ninguém sobe na torre. Se não tiver com o Jorge, ninguém sobe lá, porque tanto por ciúme e para preservar, porque ele é uma máquina grande, só que o maior parafuso da máquina tem 1 centímetro, 2 no máximo. E qualquer desregulagem ali descontrola tudo, dá maior trabalho depois. Então aqui a entrada é bem restrita. Jorge também é o responsável pelo material litúrgico, roupas e imagens que são utilizadas nas datas importantes da igreja, como Natal e Semana Santa. É ele também quem toca os sinos nas festividades e nos momentos fúnebres. Eu tenho assim, posso dizer, paixão muito grande pela matriz. Quem me conhece sabe, meus amigos, minha família. Quando não me acha, onde que ele está? Deve estar lá na igreja, deve estar lá na torre mexendo no relógio. Para mim, fazer parte
desses 250 anos de trabalho, de história, de fé, para mim é um orgulho muito grande. A história da igreja também chamou a atenção deste lavrense historiador, que decidiu escrever um livro sobre a criação da matriz de Santana. A história de Lavras é muito rica, tem muitas informações que são desconhecidas de muitas pessoas. Eu, como historiador, eu tinha interesse em escrever um livro da história de Lavras. E foi fazendo a pesquisa, descobri muitas informações que poucas pessoas conheciam. Por exemplo, a história de Lavras, como foi a fundação dela. A fundação dela no século XVIII, ela estava ligada aos bandeirantes que chegaram. E esses bandeirantes também, eles eram devotos de Santana e eles construíram a primeira matriz. A primeira matriz é a atual Igreja do Rosário, que quando construíram a nova matriz, eles trocaram de nome. E no século XIX, uma coisa que eu também descobri que foi muito interessante, é a história do padre José Bento, que esse padre ele foi muito famoso, as pessoas gostavam muito dele, que era um padre muito caridoso. E registra no arquivo da paróquia, tem mais de 250 graças que foram feitas através do intermédio dele. E no século XX, foi a época de maior desenvolvimento da cidade de Lavras. Que a cidade ela deixou de ser uma pequena vila, se tornou realmente um centro regional. E o apogeu desse desenvolvimento foi a construção da matriz. Foi feita de 1904 a 17. Foram 3 meses de muita pesquisa no arquivo do Museu Bim Moreira e também nos livros da Paróquia Santana. As 170 páginas de sua primeira obra, intitulada Os 250 anos da Paróquia de Santana, uma história da Igreja Católica em Lavras, conta fatos, momentos e fotos que marcaram uma época. Eu fiz o livro a partir das fontes que tem disponíveis, que as fontes principais elas estão aqui no Museu Bim Moreira. Inclusive aqui tem até a bengala que era do padre José Bento, tem aqui no museu. E o arquivo histórico também tem muitas fontes que eu usei como pesquisa. Para comemorar o importante valor histórico da matriz e também o dia de Santana, padroeira de Lavras, desde o dia 17 de julho, várias celebrações e atividades festivas estão sendo realizadas. Santana, ela é padroeira de Lavras, da cidade de Lavras. Por isto mesmo, no dia 26 é feriado aqui na cidade, por ser padroeira da cidade. E como é padroeira também da paróquia, nós começaremos uma programação, uma novena em preparação para esta festa do dia 26. E cada dia nós faremos, com um tema especial e com convidados, nós faremos esta novena. E no dia 26, como todo ano acontece, teremos a procissão, a presença do bispo, que estará aqui conosco para celebrar esta festa, lembrando a nossa padroeira, mas também a padroeira de Lavras, da cidade de Lavras.